Olá, tudo bem? Hoje, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Nós tivemos aulinha porque o nosso feriado foi antecipado para o início do mês por causa do decreto estadual. E hoje nós trabalhamos uma atividade da apostila, ok? E aí na apostila nós fizemos o seguinte. Deixa eu descer aqui. Tá. Nós fizemos a data no calendário, ok? Aqui no calendário nós fizemos a data de hoje, dia 21. Colocamos o 21, colocamos que tá chuvoso aqui. Escrevemos no quadro, as crianças participaram, ajudando a gente a montar o calendário de hoje, ok? E hoje nós fizemos a atividade, na atividade 4 da apostila. E aí, para fazer essa atividade 4, a tia Tereza usou o recurso do quadro, com as letras do alfabeto, e usei a lata surpresa, tá? Olha, nós fizemos essa atividade, ok? E aí, nós iniciamos fazendo a data de hoje aqui em cima, tá bom? Fizemos a data aqui em cima, nesse espaço, dia 21 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril, mês 4 do ano de 2021, 2, 0, 2 e 1. Fizemos a data. E aí, para iniciar, fizemos o seguinte, leitura da atividade. Atividade 4, uma parlenda para recitar o alfabeto. Com a ajuda de um responsável ou familiar, cante a parlenda abaixo e complete o alfabeto. Lógico que na hora da aula, nós fizemos isso juntos, a tia Tereza não cantou diretamente qual era a parlenda. Eu falei que tem um soldado, que era pra gente lembrar qual parlenda que a gente canta, que tem um soldado, que tem a palavra soldado, que essa música é muito utilizada, essa parlenda é muito utilizada quando as crianças estão pulando corda para poder brincar. E eu já expliquei que a parlenda é uma brincadeira com as palavras, tem rima, é de fácil memorização e é boa para a gente poder aprender as palavrinhas. E aí as crianças foram lendo, ok? Alguns mais sapequitas foram lendo as primeiras palavras: rei, capitão, soldado ou ladrão. Qual é a letra do seu coração? Então ficou rei, capitão, soldado ou ladrão. Qual é a letra do seu coração? E aí, qual foi o objetivo nessa atividade? Nós cantamos a parlenda. Aí eu fui perguntando para as crianças qual é a letra do seu coração, sem explicar a parlenda, eu fui, qual é a letra do seu coração, qual é a letra do seu coração, e aí cada um foi falando a letra do seu nome. Foi bacana por causa disso, sem eu explicar como que era utilizada, né, essa parlenda, a gente brincou com a letra do nome. E aí a gente contou oralmente para trabalhar as palavras e o espaço no texto. A tia Tereza explicou que essa parlenda ela é formada por várias palavras e o que diferencia aonde termina e aonde começa as palavras são os espaços que a gente tem no texto. Antes da gente ir para o texto, a gente contou isso oralmente falando. Então, vamos lá. Agora a gente não está contando letras, a gente não está contando pedacinhos, a gente está contando palavras, ou seja, os nomes dados para as coisas. Então, rei, capitão, soldado, ou, esse ou entra, ladrão. Então, aqui já deu 5. Qual é a letra do... Já deu 10. 5 mais 5, 10. Aí eu peguei as canetas. Seu coração. Então, a gente falou as palavras do texto. Vamos ver quantas deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 palavras. Aí, nós partimos para o texto, ok? Eles com a apostila lá. E aí, eu fiz o texto no quadro. Eu fiz nessa parte branca, pessoal, mas aí eu tô fazendo aqui agora porque eu já deixei pronto para o vídeo não ficar muito longo, tá? A gente precisa facilitar. E aí, aqui a parlenda pronta, ó, no quadro.
Rei, capitão, leitura com dedinho, ok? Eu lendo aqui, eles lendo aí, na casa de vocês. Rei, capitão, soldado ou ladrão. Qual é a letra do seu coração? E aí, brevemente, eu vou explicar o que eu fiz nessa aula de hoje, que eu trabalhei o texto e as palavras. Nós circulamos as palavras do texto. E qual foi a referência que eu dei para eles? O espaço, ele dá a dica para a gente de onde a palavra começa e de onde a palavra termina. Na parlenda, no texto, nós vamos ter palavras que têm alguns acentos, e esses acentos fazem parte da palavra, e nós vamos ter outros sinais que fazem parte do texto, mas não fazem parte da palavra. Por exemplo, vamos circular na primeira linha a palavra rei. Ela é formada só de 3 letrinhas. Circulamos. Aqui, depois de rei, tem um espaço. E eles olhando na... Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não consigo. Nesse aqui eu não consigo. E eles olhando na apostila deles, ok? Mas depois da palavra rei tem uma vírgula. Vocês podem olhar aí, tá? Mas eu fui mostrando assim para eles. Depois da palavra rei tem uma vírgula. Essa vírgula, ela faz parte do texto, ela faz parte da parlenda, mas ela não faz parte da palavra. Então, quando a gente circular a palavra rei, a gente não vai circular a vírgula. Depois de rei, nós vamos circular capitão. Na palavra capitão, nós temos o tio. Na palavra capitão, o tio, ele faz parte da palavra capitão. Por isso, a gente precisa circular ele. Então, nós temos aqui, ó, a primeira linha. Na primeira linha, nós circulamos 2 palavras. Vamos para a segunda linha agora? Na segunda linha, nós vamos circular soldado. Observem que o espaço depois da palavra soldado indica para a gente que a palavra terminou. No meio, nós temos uma palavra pequenininha, só com 2 letras, ou. E depois, nós temos ladrão. Ladrão tem o tio. O tio faz parte da palavra, por isso que a gente circula ele. Então, primeira linha, segunda linha. Quantas palavras nós circulamos? 3. Agora, nós vamos ver na terceira linha. Nós vamos circular a palavra qual. E agora, nós vamos circular uma palavra pequenininha, que é o é. Quando a gente circular o é, a gente precisa circular o acento agudo, porque o acento agudo faz parte dele. Depois do é, a gente vai circular o a, que é outra palavra pequenininha, é o artigo. E a última palavra dessa linha, letra. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Na terceira linha, quantas palavras nós circulamos? 4. Agora, nós vamos para a última linha e esse eu estimulei as crianças que fizessem sozinhas. O do, o seu coração. Na hora de circular coração, a gente precisa ter cuidado, porque coração tem o tio, que a gente precisa circular, que ele faz parte da palavra, mas a gente não vai circular esse sinal, que é usado para, e isso a gente construiu junto na hora da aulinha. Fazer perguntas, quando a gente está com dúvida, quando a gente não sabe alguma coisa, é o ponto de interrogação. Ele nós não vamos circular. Ele faz parte do texto, ele faz parte da parlenda, mas ele não faz parte da palavra. Por isso que na hora de circular coração, a gente deixou o ponto de interrogação para fora. Outra coisa também que eu chamei a atenção das crianças é o seguinte. Ladrão não seria uma palavra legal para entrar aqui, né? Mas uma parlenda é algo cultural, construído, cantado pelos pais que ensinaram para os filhos e os avós ensinaram. E aí, por que entrou a palavra ladrão aqui? Para ajudar a rimar. Lembra que a tia Teresa falou que a parlenda, ela é a gente memorizar porque a gente brinca com as palavras e ela rima as palavras? Então, ela rimou, ó. Capitão ladrão. Capitão,
ladrão, ão, e tem mais uma palavra que rima. Coração, ão. Capitão, ladrão e coração rimam porque terminam com o mesmo pedacinho que é o ão. Entendeu? Foi mais uma dica que eu dei para as crianças. E aí, depois que a gente circulou todas as palavras da parlenda, eu pedi para as crianças contarem lá quantas palavras tem ao todo, em toda a parlenda. E aí, depois nós contamos juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras. Esse texto, essa parlenda, serviu hoje para a gente trabalhar o espaço no texto, só que eu não foquei o espaço. O espaço, ele auxiliou a gente a raciocinar onde a palavra começa e onde a palavra termina. Nas próximas aulinhas eu vou focar o espaço, ok? A gente vai trabalhando a alfabetização, focando tudo que a criança precisa aprender. Mesmo que ela ainda não saiba ler e escrever, a gente já vai trabalhando para ela observar no texto onde a palavra começa, onde a palavra termina. Quando ela está escrevendo o nome dela, dela saber que o nome dela também tem esse espaço, que a gente não escreve tudo junto, ok? Elas já vão começando a ficar mais atentas a esses detalhes. E, finalizando isso, nós fizemos essa parte de baixo aqui, complete o alfabeto. Para essa parte, a tia Tereza usou o quadro com as letras móveis, ok? E aí, nós completamos, como que nós fizemos? Cada criança foi falando, ok? Cada criança foi falando e a gente foi completando. Depois do A, quem vem? O A já está no quadro. A gente só precisa fazer o que está faltando. A letra B. Muito bem. Depois, A, B, C. Depois do C, a letra D. Depois do D, a letra E, já está. Depois do E, a letra F. Depois do F, o G já está. Depois do G, a letra H. Depois do H, a letra I. Depois do I, o J já está na linha de baixo. Depois do J, a letra K. E aí eu fui fazendo com eles, cada um falando de uma vez, e a gente completando, ok? Depois do K, L já está. Depois do L, a letra M. Depois do M, a letra N. Depois do N, a letra O. Depois do O, tá escuro, né, gente? Acho que não, piorou. Deixa eu acender a luz. Peraí, povo. Muito bem. Deixa eu ver se melhora. Acho que agora sim. Depois do O, a letra P. Depois do P, a letra Q. Depois do Q, o R que já está. Depois do R, o S que já está. Depois do S, deixa eu me atualizar. O, P, Q, R, S, T. Tia Tereza precisa dessas coisas. T. Acho que é por isso que eu entendo as crianças que têm dificuldade, que eu penso como elas. R, S, T, U. Depois do U, a letra V. Depois do V, o W. Depois do W, o X. Depois o Y, o Z. Ok? Então, para fazer essa atividade, eu utilizei o quadro. E cada criança foi falando a letra que vinha, tá? Já dá pra gente ver a criança que tá sabendo o nome das letras, a criança que tá sabendo a ordem, porque tem criança que fala a ordem direto, tem criança que precisa começar lá do início. E aí, depois disso, nós fizemos essa atividade, essa daqui. Pinte apenas as letras. Nós já trabalhamos para a gente diferenciar letra de número, ainda trabalhamos de símbolos e desenhos, né? Mas a gente já tinha trabalhado, então facilita para poder fazer essa atividade com eles. Mas como que eu fiz?
falei com eles, olha, gente, a gente vai pintar só as letras, tá misturado aí, tem letra e tem número, nós vamos pintar só as letras. Mas para isso, nós vamos fazer juntos. Então, eu coloquei os números dessa atividade aqui na lata e agora eu vou colocar as letras. Deixa eu dar um pause. Isso, continua. E aí, coloquei aqui na lata, tá? As letras e os números que estão nessa atividade. Coloquei aqui dentro da lata. E fui sorteando para que cada criança falasse se é letra, se é número, e que letra ou que número é, e se a gente pode pintar ou não. Vamos fazer rapidinho? Rapidinho. Então, vamos lá. Letra T. Pode pintar. Como que eu fiz isso com as crianças? Vou mostrar para vocês. Isso é letra ou é número? Letra. Que letra é? J. Pode pintar ou não? Pode. Aí eu não vou fazer isso com todas, né? Letra P. Pode pintar. Letra B. Pode pintar. Letra N. Pode pintar. Deixa eu sacudir a lata, que os números estão por baixo. Só tá saindo o número, letra. Agora vai. Ah, tá. A pessoa nunca sabe. Ah, tá. Deixa eu virar pra vocês certo. Isso. É letra ou é número? Ah, número. Que número é? 3. É pra pintar? Não. Número 5. Não é pra pintar. Número 4, não é para pintar. Letra R, podemos pintar. Letra V, podemos pintar. Número 9, não podemos pintar, porque é número. Número 8, não pintaremos, é número. Letra S, pode pintar. Letra Q, pode pintar. Número 6, não vamos pintar, porque é um número. Número 1, não vamos pintar, porque é um número. Número 7, não iremos pintar, porque é um número. E aí, quais as letras que nós pintamos? O T, o V, o J, o S, o Q, o P, o B, o N e o R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. E essas letras que nós pintamos, nós escrevemos elas aqui nessa parte de baixo, ok? Essa foi a tarefinha de hoje. E a tarefinha que ficou para casa foi essa tarefa da apostila, que é para ler o alfabeto com a ajuda de um familiar e depois cobrir as letras do alfabeto. E aí eu pedi para que as crianças na tarefinha de casa colocassem aqui em cima a data, cobrissem as letras do alfabeto, né? E colorissem as figuras, ok? E foi isso a tarefinha de hoje, pessoal. Um beijão. Fiquem com Deus.